paz do Senhor, meus amados irmãos. Nesta oportunidade, desejo meditar no Salmo de número 73. O Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Asaf, conforme a palavra de Deus, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, dos versículos 31 a 39, diz que Asaf era cantor, era vidente, ele também era compositor. Asaf, ele compôs os hinos de número 50, os salmos de número 50 e os salmos de 73 até 83. Asaf, ele era músico também, ele fazia parte do staff de Davi, era uma pessoa muito importante, muito conhecida na igreja. Asaf era uma pessoa bastante popular. No entanto, este homem, ele passava por problemas, por situações em que o povo não tinha conhecimento. Possivelmente, Asaf vendia uma boa imagem. Possivelmente, as pessoas poderiam pensar que ele não tinha problema. Mas quando ele escreve o Salmo 73, ele demonstra que passou. Na verdade, ele demonstra que passou por uma situação muito difícil. E ele abre as suas entranhas, ele abre todo o seu ser interno para que nós pudéssemos agora conhecê-lo por dentro. É muito comum os salmistas escreverem aquele problema pelo qual estão passando. Por exemplo, quando nós estamos lendo os livros históricos do rei Davi, o rei Davi é um herói, é um lutador, é um guerreiro. A gente nunca pode imaginar que ele também tem seus problemas, tem suas dificuldades, e a gente só vai saber isso quando a gente lê alguns salmos escritos por ele, inclusive o Salmo de número 51. Então, meus amados, Asaf também está nessa situação. Mas quando ele começa a escrever o Salmo, é interessante que ele escreve mesmo assim, Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quando eu leio esse versículo, dá a entender que o assunto já estava resolvido, o problema já não existia mais. Ele agora, então, começa a contar a sua história. Amados irmãos, eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, porque quando você abrir a sua Bíblia, nós estaremos lendo alguns versículos salteados, para que você possa compreender a linha de raciocínio. É como se nós estivéssemos agora, é como se Asaf estivesse descendo alguns degraus, chegando a um determinado ponto e depois começa a subir esses degraus. Então ele começa a contar 5 degraus descendo, é como se ele estivesse à beira de um poço e descesse 5 degraus. Chegando no fundo do poço, ele agora vai subir 5 degraus. Por isso é que os versículos estão salteados. Seria interessante, se você quiser, pode até numerar degraus descendentes, degraus ascendentes, para que você possa compreender aquilo que nós estaremos falando. Então, ele já no versículo 1, ele diz que o assunto está resolvido. Mas o seu primeiro degrau, que ele quando começa a descer, é Salmo 73, versículo 3. Ele diz mesmo assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ora, ele tinha inveja de soberbos ao ver a prosperidade do ímpio, como se isso fosse referência. Não, claro que não é referência, mas ele estava de tal maneira imaginando: ora, se o soberbo, se o ímpio, ele prospera, por que eu, como servo de Deus, não estou prosperando? Isso ele confirma no Salmo 73, versículo 13. Ele diz mesmo assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Esse é o segundo degrau. O primeiro, ele tinha inveja, e o segundo é como se ele estivesse dizendo assim: não vale a pena ser crente. Para que ser crente? Para que ter a carteirinha da igreja? Se aquela pessoa que não tem compromisso com Deus está prosperando, é um soberbo, é um arrogante, está prosperando, por que eu
não consigo prosperar se o meu Pai é o Criador de todas as coisas, o dono do ouro e da prata? Por que eu não estou prosperando igual aquela pessoa, aquele indivíduo que está ali ao lado? Só que aquele indivíduo é um ímpio, é um soberbo, e Deus não tem compromisso com ele. Mas vamos continuar. Aí agora estamos no terceiro degrau. Ele diz mesmo assim: quando pensava, Salmo 73, versículo 16, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Vou repetir. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Amados irmãos, ele estava agora tentando entender por que aquilo ali estava acontecendo, e a coisa ficou pior para ele. Ele diz que agora ficou perturbado. Mas eu vou trazer uma palavra esclarecedora, porque esse assunto não é só Asaf que pensava dessa forma, não. Vou citar 3 grandes heróis da Bíblia, e esses heróis também pensaram a respeito sobre esse assunto. Um desses heróis é o rei Salomão. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, ele também pensa como Asaf. Ele diz mesmo assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. É como se ele estivesse reclamando, Salomão, o rei Salomão, reclamando de Deus, porque o ímpio está prosperando e Deus está tardando em executar aquilo que Salomão entende como justiça. Mas acontece que tem um outro herói muito conhecido nosso, que é Jó. Jó, aquele grande homem de Deus, em Jó capítulo 21, dos versículos 1 ao 15, ele diz mais ou menos a mesma coisa que Salomão, que Asaf. Ele diz mesmo assim, versículo 7, Jó 21, 7. Por que razão os ímpios envelhecem e ainda se esforçam em poder? Versículo 10. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Versículo 14. Dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Versículo 15. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Então Jó está exatamente reclamando, como se ele estivesse agora conversando com Deus e dizendo: Senhor, os ímpios estão prosperando e tu não fazes nada. Mas tem um outro herói também, é impressionante, é Jeremias. Jeremias, o profeta chorão, o profeta da lamentação. O profeta Jeremias, ele, capítulo 12, versículo 1, ele diz mesmo assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Ora, Jeremias está dizendo assim, é como se nós estivéssemos agora numa discussão. Aí ele diz: justo Senhor, se eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Ora, Jeremias, se eu estou entendendo bem esse versículo, ele está reclamando com Deus, ele está, eu diria até, dizendo que o juízo de Deus está tardando. Então, meus amados, Asaf não está sozinho nessa situação, não. Asaf, ele tinha outras pessoas que pensavam a respeito. Então, Asaf agora está no terceiro degrau, descendo no fundo do poço. Ele diz: quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Agora no quarto degrau, em direção ao fundo do poço. Ele diz mesmo assim, capítulo 73, Salmo 73, versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Parece que ele ficou doente. Tudo indica que ele ficou depressivo. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Ele estava tão mal em ver a prosperidade dos ímpios e ele não prosperar, sendo ele servo de Deus, um compositor, um músico, alguém que cuidava das coisas de Deus, e agora o indivíduo que não tem compromisso com Deus está prosperando, ele começou a passar mal. Aí no fundo do poço mesmo, 73, versículo 22, aí ele chegou no fundo do poço.
Aí ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Ora, o animal, ele não age pela razão. O animal, ele age instintivamente. Então, quando nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo que para nós, que nós devemos apresentar o nosso culto racional a Deus, então nós não podemos agir com Deus instintivamente, não. Nós temos que agir com a razão, adorando o nosso Deus, glorificando na beleza da sua santidade, de forma racional, com a razão. E ele está dizendo aqui que ele perdeu a razão. Ele diz: eu me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Então, ele não estava mais com a razão funcionando, estava agindo de forma instintiva. Então, meus amados, mas aí ele chegou no fundo do poço. Quando ele chegou no fundo do poço, aí nós vamos encontrar agora o primeiro degrau para ele sair desse lugar que ele estava. Ele diz mesmo assim, no versículo 17, ele diz mesmo assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, ele, quando entrou no santuário de Deus, isto é, ele deixou aquelas coisas para trás, ele começou a pensar nas coisas espirituais, nos bens espirituais, porque até então ele estava valorizando e colocando no mesmo peso, comparando as coisas espirituais com as coisas materiais. Ele não estava valorizando as coisas espirituais, pelo menos é o que eu estou entendendo até aqui. É como se fosse Jacó e Esaú. Todos nós conhecemos essa passagem, muito conhecida da igreja, quando Esaú foi caçar e estava agora voltando da caça, não conseguiu ter sucesso na caça, chegou com fome e Jacó foi lá e preparou um guisado de lentilhas, provavelmente muito cheiroso. Esaú com fome e Jacó, um espertalhão, virou para Esaú e falou: olha, eu gostaria de negociar contigo, quero comprar de você a sua primogenitura. Ora, a primogenitura era um bem espiritual que Esaú tinha, era um direito dele. Então, Esaú olhou para Jacó e disse o seguinte: na verdade, eu estou inferindo isso daqui. Ele provavelmente pensou isso: ora, para que me serve essa primogenitura? Isso daqui não vai matar a minha fome. E esse prato de lentilha está cheiroso. E ele então: tá bom, Jacó, vamos fazer negócio. Aí ele foi lá e comeu aquele prato de lentilha. Praticamente não houve negócio nenhum ali, não houve, é um bem imaterial. Então, mas Jacó fez aquele negócio com ele. A coisa é tão séria que diz o escritor aos Hebreus que Esaú mais tarde ele se arrependeu daquele ato. Diz a Bíblia que Esaú, ainda que chorando, tentou reaver aquilo que ele tinha largado e jogado fora, e ele não conseguiu de volta, porque a sua primogenitura é um bem espiritual. Então, meus amados, o profeta, Asaf, quando chegou exatamente no templo, ele começou a observar que aqueles valores que ele estava dando, aqueles valores que ele estava agora colocando em prática, eram valores que não tinham nada a ver. Porque os valores espirituais, eles não se comparam com os bens materiais, com os valores materiais. Os bens espirituais são dados por Deus e a gente consegue por meio do Senhor, por meio da comunhão, do serviço. Então ele diz: assim que eu entrei no templo, eu entendi o fim dele. De quem? Dos ímpios. Então agora estamos no segundo degrau, saindo agora para o segundo degrau, que é 73, versículo 23. Ele diz mesmo assim: todavia, estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita. Todavia, estou de contigo, tu me segurastes pela mão direita. Ora, nós estamos aqui sobrevivendo porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Ai de nós, se nós não tivéssemos o Senhor Jesus nos segurando pela mão direita.
Oh, Jesus Cristo é que está nos guardando, nos protegendo. Nós não temos méritos para sermos vitoriosos. Lembro-me daquela passagem quando Pedro estava caminhando por cima das águas e Jesus, em direção a Jesus, e diz que Pedro começou a perceber o barulho das ondas, o vento batendo em seus ouvidos, e ali ele tirou os olhos de Jesus e afundou. Mas Jesus estava ali e o segurou pela mão direita. É o que Asaf está dizendo aqui agora. O Senhor está segurando pela sua mão direita. Então ele começou a sair do fundo do poço. Agora estamos no terceiro degrau, que é 73, versículo 21. E ele diz assim: guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberás em glória. Ora, ele agora já está se colocando no caminho e deixando Deus guiar a sua vida. Então as veredas é do Senhor, a direção é do Senhor, tudo é o Senhor, o norte é do Senhor. Então ele não está mais agora olhando e tendo como referência, tendo inveja do soberbo, vendo a prosperidade dos ímpios. Não, ele agora está colocando a sua vida nas mãos do Senhor. A direção da sua vida está nas mãos do Senhor. E no versículo 4, ele já está agora, eu diria, já praticamente fora desse poço. É o quarto degrau. Ele diz assim, Salmo 73, versículo 25, quarto degrau. Ele diz assim: a quem eu tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Eu vou repetir: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Amados irmãos, ele agora, eu diria que já resolveu o seu problema interno, porque o Senhor passa a ser a sua riqueza. O Senhor passa a ser o seu bem, o Senhor passa a ser a sua esperança. Então ele não está mais olhando para os problemas do dia a dia, ele não está mais olhando para o coronavírus, ele não está mais olhando para os bens materiais. Os bens que ele está agora valorizando são os bens espirituais, olhando para o céu, como diz Romanos capítulo 8, versículo 17, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, os bens agora são espirituais, esse é o nosso maior bem. E por fim, eu diria já fora desse poço, é o Salmo 73, versículo 26, a minha carne e o meu coração desfaleceu, é verdade, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas boas obras. Então agora ele voltou a ser o Asaf de sempre, o músico, o autor, o compositor, porque ele está agora inteiramente nas mãos de Deus. E ele logo em seguida, no Salmo 73, versículos 18, ele diz assim: certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então aqueles a quem era referência para ele está dizendo: olha, esse pessoal Deus vai lançar em destruição. E no versículo 27 ele diz assim: pois eis os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que apostatando desviam de ti. Ora, ele está agora dizendo que estas pessoas, elas não têm os bens espirituais, porque estão distanciados do Senhor. Quem está distanciado do Senhor não tem comunhão. Então, estas pessoas não são mais referência para Asaf. Meus amados irmãos, não seria muito bom se eu encerrasse essa mensagem aqui agora e não falasse um pouquinho a respeito daqueles heróis que apresentaram também uma situação igual a de Asaf. Eu vou apresentar a defesa deles, eles também fazem a sua defesa. Eles pensam igual a Asaf, mas logo em seguida eles mudam de ideia. Por exemplo, Jó. Jó, ele diz mesmo assim, no capítulo 21, versículos 16 a 30. Ele disse que estava pensando, a respeito de como os ímpios prosperavam. E agora ele já mudou, ele já está numa outra posição. Ele está dizendo assim: esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Então nem conselho de ímpios ele quer mais, porque ele diz assim: porque são como palha diante do vento, que o mal é preservado para o dia da destruição. Então ele agora já está redimido, ele não quer saber de ímpio. Mas e o profeta Jeremias, que falou até de um pleito, como se Deus estivesse demorando a castigar os ímpios? Jeremias capítulo 12, versículo 3, ele também diz assim:
Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-o para o dia da matança. Então agora também o profeta Jeremias está reconhecendo que eles não são referência, não se pode tê-los como referência, eles estão destinados para o matadouro. E o rei Salomão? O rei Salomão também ele muda o seu modo de pensar. Ele diz mesmo assim em Eclesiastes capítulo 8, versículo 13. Ele diz assim: mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Meus amados irmãos, Asaf era um homem igual a nós. Ele também tinha seus problemas, as suas dificuldades, mas Deus o socorreu. E ele observou que o socorro é do céu. Então nós também estamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades. Estamos vendo algumas pessoas que são ímpios e não têm compromisso com Deus, estão realmente prosperando, mas essa prosperidade não é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é a do céu, é a prosperidade espiritual. É quando Deus trabalha nas nossas vidas e nós o reconhecemos como Senhor. A nossa riqueza está no Senhor. Eu já li Romanos 8,17 e repito para os irmãos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, a nossa riqueza é do céu. E eu convido os irmãos a estar conosco aqui agora, fazendo uma oração, pedindo a Deus para que continue com as suas mãos estendidas sobre nós, tendo misericórdia de nós, para que Ele possa nos guardar agora que estamos passando por dias maus. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham esta palavra com conforto nas suas vidas e peço aos irmãos que agora orem conosco. Pai amado, sou grato a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu carinho, pela Tua bondade. Sou grato a Ti por tudo que Tens feito por nós. Te agradeço, Senhor, porque tem nos dado forças para passar por esses dias maus. Deus de amor e de graça, conceda saúde aos Teus filhos, Senhor. Conceda vitória aos Teus filhos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que a nossa vida espiritual possa estar firme em Ti, Senhor. Que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai glorioso, guarda as famílias, guarda o pastor Hélio, a sua família, guarda o presidente da República. Toma em Tuas mãos santas, Senhor, o governador do estado do Rio, o prefeito dessa cidade. Deus maravilhoso, guarda a nossa igreja ali em Jardim América. Toma em Tuas mãos santas a cada um dos Teus filhos, Senhor. Traga conforto para aqueles que estão agora sozinhos em seus lares, Senhor. Aqueles que estão doentes, tenha misericórdia, Senhor. Estende as Tuas mãos de amor, sobre estas pessoas, Pai. Eu Te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.